Olá, bom dia, tudo bem com você? Começando mais uma manhã gostosa, começando nossa live matinal, não é? Nosso encontro semanal de segunda a sexta-feira, sempre aqui às 6h26 da manhã, para esse nosso bate-papo, esta troca de energias, esta troca de ideias, não é? É, eu aqui, você aí, trocando energias, e a gente vai, enfim, levando este nosso encontro, essa nossa live matinal, não é? Como estamos fazendo já há muito tempo, não é? A live, o projeto 626, tá bom? Aline, muito bom dia para você também, ok? Então estamos iniciando esse nosso bate-papo de hoje. Sempre lembrando, se você que está acompanha a gente ao vivo, a você que assiste a live depois, se quiser encaminhar, mandar o aviãozinho para pessoas que você acha que merecem ouvir, não é? O que precisam ouvir, os bate-papos, né? Os assuntos que aqui nós tratamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, no projeto 626, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre um assunto também interessante. Eu já falei anteriormente sobre por que as relações se desgastam, por que as coisas não dão certo em nossas vidas, mas a pergunta de hoje é mais objetiva, né? Fale sobre relações que não dão certo. As relações que não dão certo. É claro que nós poderíamos trazer aqui um amontoado de questões, um punhado de coisas que poderiam conduzir um relacionamento ao fracasso, a um esfriamento, a um distanciamento. Por que as coisas não dão certo? Por que as relações que não dão certo? Quais são as relações, quais são as características comuns nas relações que não dão certo? Então esse é o bate-papo de hoje, é sobre isso que vamos falar, né? Então, relações que são permeadas, que são recheadas, evidentemente, se não dão certo, as brigas estão presentes, os desentendimentos estão presentes, birra que um faz com o outro, acusações, vitimizações e assim por diante, né? Então, se a relação não dá certo, é claro que há sempre uma briga, há sempre uma discussão, há sempre um apontar de dedos, há sempre uma birra que um faz para o outro, há sempre uma acusação, uma vitimização e assim por diante. São comuns, são características comuns nas relações que não dão certo, não é? Mário Henrique, bom dia. Ricardo Jesus também, bom dia, bem-vindos. Bem, mas vamos pormenorizar então algumas destas situações que levam as relações a não darem certo, não é? Eu repito, como eu disse bem no comecinho da live, evidentemente há um amontoado de situações, um amontoado de fatores que levam uma relação a não dar certo, não é? Eu estou me referindo mais especificamente na relação amorosa hoje, não é? Não é na relação laboral, na relação de amizade, noutra relação social, mas numa relação amorosa. Se há briga, se há desentendimento, se há vitimização, se há muita birra, desentendimento constante, evidentemente nós estamos falando sobre algo primordial: não falar o que sente. Nós sabemos que a comunicação é um grande problema, ou um problema comum nas relações amorosas. As pessoas não falam sobre o seu sentimento, não falam sobre o que querem, não falam sobre o que precisam, não falam sobre o que necessitam, não falam sobre o que estou sentindo, de uma maneira muito explícita, de uma maneira direta, objetiva, para que o outro entenda: eu estou chateado por causa disso, disso, eu quero tanto que as coisas caminhem para este lado, eu estou muito triste, eu estou decepcionado em função disso. Eu já falei várias vezes que falar sobre o sentimento, falar sobre a necessidade não é brigar, não precisa levantar o tom da voz, não preciso acusar, não preciso deixar o dedo em riste, não, é falar sobre o que eu estou sentindo. Nós estamos perdendo a comunicação, estamos ficando cada vez mais voltados para a internet, voltado para o WhatsApp, voltado para o TikTok, enfim, o Instagram, o Facebook. Nós estamos nos comunicando dentro de nossas casas via aplicativos, estamos conversando com nossos filhos e principalmente com as pessoas de quem gostamos ou a quem queremos bem, via aplicativo de mensagens. Vemos uma publicação, pronto, já levanta uma questão. Vemos
subir uma história, alguma coisa, um Reels, alguma coisa, já ficamos preocupados, ficamos brigando por causa daquilo. Nós não estamos mais falando sobre os nossos sentimentos. A comunicação está quebrada, a comunicação está ruidosa. Comunicação ruidosa é picotada, é recheada de ironias, recheada de indiretas, assim por diante. Shafiq, bom dia. Então, meu querido e minha querida, a falta de comunicação é um dos fatores que fazem com que a relação não dê certo. Por que as relações não dão certo? A falta de comunicação é um agravante muito grande, é talvez dos maiores complicadores das relações que não dão certo. É cheio de ironia, é cheio de indiretazinhas, é cheio de olhares, é cheio de, sabe, aquele desdém. Então nós temos que prestar atenção. A comunicação é primordial para que duas pessoas se entendam. E as relações não vêm dando certo exatamente por causa da falha comunicacional, ruído comunicacional, não é? É o engolir, é o reprimir, é o recalcar e não falar realmente aquilo que eu estou sentindo. Outra coisa importante, Sônia, também muito bom dia. Outra coisa importante é o desdenhar o outro. Eu, às vezes, me coloco numa posição de superioridade, numa posição de sei mais, numa posição de conheço mais, e eu desdenho este outro, eu desdenho meu parceiro, desdenho a minha parceira, não valorizo os seus feitos, não reconheço a sua pessoa, não reconheço sua capacidade, não reconheço o seu amor, não reconheço sua fidelidade, não reconheço tudo aquilo, a sua presteza nesta relação, para casa, para mim, para com os filhos e assim por diante. Então esse desdenhar o outro me leva a ter uma posição de egoísta, não é? Quando ele ou ela torna-se egoísta numa relação, claro que a tendência desta relação ir para o buraco não dar certo é muito grande, porque o egoísta pensa muito mais nele do que na relação. Ele pensa naquilo que ele pode ter, naquilo que ele pode conseguir, na vantagem que ele pode levar, não é? Ele não considera o outro, não considera o parceiro, a parceira, não inclui este parceiro, esta parceira nos seus projetos, nos seus desejos, nas suas conquistas. Ele pensa muito mais nele, ele tem centrado o pensamento naquilo que eu posso tirar de bom, naquilo que eu posso usufruir, naquilo que eu posso ganhar, na vantagem que eu posso levar em relação a determinada situação, desdenhando este outro, desdenhando este parceiro ou esta parceira. Então, quando eu coloco numa posição de egoísta nesta relação, não é? Eu egoísta, pensar só em mim, evidentemente eu vou machucar o meu parceiro, vou machucar a minha parceira. Então é importante pensar nisso. Então você perceba que se eu não falo sobre o que eu penso, não comunico-me adequadamente, eu desdenho esse outro, eu tendo a ser egoísta. E este egoísmo que me faz com que eu me afaste pouco a pouco da pessoa amada, evidentemente vai me levar a ter comportamentos narcisistas. E este comportamento narcisista é terrível numa relação. Nós já trouxemos aqui em várias lives, já falamos sobre a questão do narcisista exacerbado, aquele que explora, aquele que acusa, aquele que aproveita, aquele que humilha, que coloca o outro ou a outra numa posição de submissão, de subserviência, numa posição de pequenez, numa posição menor, numa posição, digamos assim, no degrau de baixo desta escada, e o narcisista coloca-se sempre acima. Ou seja, ele faz com que o outro, ele vai anulando este outro. E o narcisista, como já falamos aqui, ele é altamente sedutor, ele é eloquente, ele despeja uma tonelada de amor, de carinho, de consideração, e aos poucos vai mostrando a sua garra. Então as relações tendem a não dar certo. São vários fatores, é uma conjunção de fatores, uma conjunção de acontecimentos, de fatos que vão levando ao esfriamento, ao distanciamento do casal, e depois a relação tende a não dar certo. Eu tenho trazido aqui
praticamente o mesmo assunto, mas com outras roupagens, outras abordagens, para entendermos que a comunicação, para entendermos que este olhar no olho, este abraçar, este ser sincero, este ser leal, este dividir o mesmo teto, dividir as coisas, dividir as ambições, ou seja, comer a carne e roer o osso juntos. É assim que funciona uma relação, é isso que deve existir numa relação onde ambos têm ônus e têm bônus, onde ambos se divertem juntos e se entristecem juntos, porque a tristeza do outro deve ser a minha tristeza, eu devo me preocupar e não me tornar egoísta, me tornar indiferente, desdenhando esta dor, desdenhando esse sofrimento do meu parceiro, da minha parceira. Então, as relações tendem a se desgastar, né? Patrícia Lima também, muito bom dia, bem-vinda, querida. Bom, outra coisa importante que nós temos que compreender, porque as relações não dão certo, dentre tantos fatores, tantas coisas a serem consideradas, é não escutar este outro. Para nós, psicanalistas, a palavra escutar é muito importante, é um dos conceitos, uma das ferramentas mais importantes das quais dispomos para ajudar o nosso paciente, evidentemente, que é a escuta, a atenção flutuante, não apenas ouvir, mas escutar, prestar atenção, elaborar, estabelecer elos, a fim de ajudar o nosso paciente a elaborar as próprias questões. Mas nós, na verdade, psicanalista Thaís, também muito bom dia, querida Graça, também muito bom dia, bem-vindas. Então, na verdade, este escutar o outro, nós não estamos mais. Lembra-se que eu abri a live falando que uma das situações que fazem com que as relações não deem certo, que aconteça um esfriamento ao longo do tempo, é a falta de comunicação. E não saber escutar este outro, ou seja, onde apenas eu quero falar, onde apenas eu quero expor meu ponto de vista, minha dor, não é minha necessidade, e eu acabo não escutando este outro. Eu já falei aqui várias vezes que escutar vai além de ouvir, não é? É se predispor a escutar, é se predispor a compreender, é se predispor a entender, é se predispor a ajudar, a oferecer um ombro, a oferecer ajuda, a oferecer apoio, a se comprometer, a envolver-se com aquela questão que meu parceiro, que minha parceira está trazendo. Então, este desdém, a comunicação ruidosa, este egoísmo, comportamentos narcisistas, enfim, me levam a não escutar este outro. Porque sempre que eu não me predisponho a escutar, a compreender este outro, a apreender aquilo que ele está falando, a aprender aquilo que ele está dizendo, o seu sentimento, estabelecendo-se ali uma empatia nesta relação amorosa, evidentemente eu tendo a distanciar este outro, porque ele não encontra o colo, não encontra o ombro, eu corto o que ele está dizendo. Você é fraco, de novo, você só reclama, você só sabe falar disso, você está reclamando de barriga cheia, tudo que eu faço nunca está bom para você. Você percebe que esse tipo de não escutar, de comportamento egoísta, vai distanciar este outro. Nós vamos esfriando esta relação e a relação tende a não dar certo, evidentemente. Numa relação, eu já trouxe aqui várias vezes, construindo uma relação. Tem uma live que inclusive que eu falo sobre isso, né? Como construir uma relação amorosa. Não é só tesão, não é só sexo, não é só paixão, é muito mais do que isso, é muito mais profundo quando ambos se predispõem a construir uma relação, entrelaçando-se nesta relação, onde ambos passam a viver voltados para a relação, não para o meu interesse pessoal, para as minhas ideias, para as minhas propostas, meus objetivos, mas para ambos. Construam uma relação e ambos passam a viver sob esta relação, e a relação torna-se sólida, ela torna-se forte, sustentável, porque ambos estão predispostos a olharem para a relação e não unicamente para o seu interesse pessoal, porque ambos crescem se o interesse de um for de outro, se o problema de um for do outro, se a dor de um for do outro, e por isso a relação tende a não dar certo quando o meu comportamento é egoísta, quando eu desdenho, quando me proponho a não escutar profundamente o meu parceiro, a minha parceira. Outra coisa importante
Eu selecionei aqui alguns itens, talvez uns 10 ou 15 fatores que levam ao esfriamento da relação. É muito comum, por exemplo, quando um casal, um dos deles, não é, ele ou ela, começa a se incomodar com a família do outro. Por exemplo, por incrível que pareça, isso é muito comum. Ah, porque o seu pai vive fazendo não sei o quê. Ah, porque sua mãe. Ah, porque seu irmão. Ah, sua irmã. Porque seu tio não sei o quê. Começa a se incomodar com a família do outro. Eu trouxe uma live aqui também, quando eu falei que a família do outro passa a ser a sua família, porque é incorporado, vem no pacote, vem no embrulho, não é? Não adianta o tempo de namoro, de noivado, enfim, deve ter sido bastante para conhecerem-se. Então a família do outro incorpora-se no casamento, não que eu vá viver, morar sob o mesmo teto, mas o pai da minha esposa, a mãe da minha esposa, o tio da minha esposa, o irmão da minha esposa, continuam sendo pai, mãe, irmãos, depois do casamento. Ela veio, nós constituímos a nossa família, construímos a nossa casa, o nosso lar, enfim, mas continua sendo, assim como minha família continua sendo a minha família. E quando começa a desdenhar, a implicar, a xingar demais, a achar problemas, na verdade, esta pessoa, este parceiro, esta parceira está acusando o próprio parceiro, a própria parceira, não é? De uma forma indireta, falando de sua família, para agredir, para machucar, para humilhar, para ofender, enfim, de uma maneira às vezes até covarde, para atacar realmente o parceiro, a parceira. As relações tendem a não dar certo, porque vão esfriando, as pessoas vão se distanciando lentamente. É como um fogão a lenha, não é? Onde a lenha, o carvão vai se apagando. A churrasqueira, quando está quente, maravilhosa, você bota lá um bistecão, assa na hora, mas quando a temperatura vai diminuindo, demora tempo e fica dura, fica insossa. Aquela costela não fica mole, não fica gostosa. Costela não, bisteca, né? Na grelha, que você coloca ali. Nossa, professor, 6:30 da manhã falando sobre bisteca já? É só um exemplo para você entender o que é o calor, o que é o esfriamento. Então, quando a churrasqueira está naquele grau legal, não sei falar em temperatura, mas você coloca aquele bistecão ali, em poucos minutos ele está pronto, você corta, fica gostoso, suculenta, mas se estiver meio frio, você pode colocar, caprichar no tempero, caprichar naquele bistecão bonito, não vai ficar legal, vai ficar duro, porque não há temperatura o bastante, não há calor o bastante para que aquela bisteca fique gostosa. Assim é a relação. Se nós deixarmos esfriar por todos esses comportamentos que eu estou trazendo aqui, evidentemente a relação não vai dar certo. Tende a ser uma coisa morna, tende a ser uma coisa fria, uma relação distante, uma relação sem o interesse, não é? Outra coisa importante é se criticar a família do outro não é uma coisa boa, criticar os amigos do outro também é uma forma de atingir o parceiro, a parceira. É engraçado que enquanto namorados tudo era bonito, tudo era maravilhoso, saíam para comer uma pizza com o amigo dele, amigo dela, fazia festinha, churrasquinha aqui, encontro ali e tal, porém, depois de casados, começa a atacar seus amigos. Ah, porque aquela sua amiga, não sei o quê, porque aquele seu amigo só pensa nisso. Esse tipo de amizades que você tem, esse tipo de amigas que você tem, esse tipo de lugar que seus amigos convidam para você ir. Aí começa a se implicar com os amigos, com a família, com os amigos. Sabemos que, na verdade, há algo mais por trás disso. Jacques Lacan vai trazer para a gente uma reflexão. Sempre que tiver um discurso, preste atenção no que há por trás disso. É importante entendermos qual a intenção disso, né? O que me leva a criticar as amigas da minha esposa para ela. Ah, suas amigas, seus pais, claro que há algo que eu quero falar e não estou conseguindo. A minha covardia me impede de falar alguma coisa. Então eu começo a agredir a família, agredir os amigos, falar mal desses amigos, não é? Outra coisa importante é começar a criticar exageradamente o gasto do outro. Como se a vida daquele casal, a casa, o casamento, a união dos dois não fosse comum, não fosse uma relação comum, onde ambos devem contribuir ou corroborar ou compreender que ambos comem, ambos tomam banho, ambos usam energia elétrica, a internet, enfim, a água, vale-se da casa, das dependências da casa, e começa a acusar que você está gastando demais, você está onerando nossas despesas, você está desperdiçando, Estou trazendo coisas do cotidiano.
fatos do cotidiano, acostumado aos longos desses anos na clínica, tudo que a gente, é um compilado aqui, digamos assim, das coisas que eu tenho ouvido nas relações que vão se esfriando, no tipo de acusações, no tipo de fala que é trazido aqui no SET, na clínica, não é? Para entendermos que todo esse tipo de acontecimentos, de fala, de discurso, estão escondendo, estão omitindo, por trás disso há muitos outros fatores. Há muita coisa que não foi falada, muito sentimento que não foi exteriorizado, muitas intenções, muitas fantasias quebradas, muitos desejos reprimidos e por isso vão se transformando nesse tipo de acusação, nesse tipo de coisa banal dentro de uma relação. Cláudio, bom dia. Em Sarmento também do bom dia. Outra coisa importante é duvidar do outro. Quando o meu parceiro, minha parceira fala alguma coisa, eu começo a duvidar. Eu começo a... será mesmo? Sei não, hein? Certeza que... chegou tarde. Sabe quando a gente começa a duvidar? Colocar em dúvida a palavra do outro, colocar em dúvida uma atitude do outro, colocar em dúvida aquilo que ele está falando, também vai provocando um esfriamento, vai provocando... Colocar em dúvida, quando eu digo, sem um motivo, evidentemente, sem um fato comprovado, sem algo palpável, sem algo que possa me levar a duvidar, não é? A não acreditar naquele momento, naquela situação, evidentemente. Mas quando isso é permanente, quando isso é recorrente, tudo que fala eu vou duvidando, não vou acreditando, então há muito a se pensar o que há por trás disso, por que esta dúvida recorrente. E evidentemente que ele ou ela, meu parceiro, minha parceira, tende a ir se afastando da relação, porque eu só duvido, eu não acredito, o tempo todo é esse tipo de coisa, não é? Outra coisa, evidentemente, menosprezar o trabalho do outro. O meu marido, a minha esposa não dá valor para o que eu faço. Não valoriza meus feitos, não valoriza o meu trabalho, não valoriza a minha ideia, não coloca em prática aquilo que eu penso. É só o que ele fala que é importante, só o que ela fala é que deve ser colocado em prática. Então, não valoriza o meu trabalho, não valoriza, digamos, por exemplo, que ele ou ela faça atividade doméstica e o outro, enfim, trabalhe fora. Hoje é muito comum, ou ambos trabalham fora, ou ele trabalha fora e ela fica em casa, cuidando dos filhos da casa, ou ela trabalha fora e ele fica cuidando. É normal essa relação, mas quando esse outro despreza, você não faz nada o dia inteiro, fica em casa o dia inteiro, não faz nada, não trabalha, eu que dou um duro danado. Isso magoa profundamente, é uma espada que entra no coração. Como que quem fica em casa, os serviços de casa, você não faz nada. Nós sabemos da dificuldade, sabemos do comprometimento, daquele serviço repetido de arrumar a casa, de lavar as roupas, fazer a comida e cuidar das crianças e assim por diante, gerir toda uma estrutura familiar. Para quem não tem as diaristas, não é? O quão difícil é isso. E o outro diz, você não faz nada, fica em casa o dia inteiro. Então, este menosprezar o trabalho do outro, não é? Você fica o dia inteiro fora, mas fica no ar-condicionado. Como que se aquilo não fosse desgastante também. Perceba então que está faltando aqui a cumplicidade, está faltando aqui a compreensão, está faltando aqui a vida a dois. Entender que há uma simbiose, que há uma fusão, que há uma conjunção, que há uma composição de ambos numa relação amorosa, onde o sofrimento de um deve impactar o outro, a alegria de um precisa impactar o outro, o projeto de um deve incluir o outro e assim por diante. Porque, afinal de contas, estão predispostos a assumir a condição para viver juntos. E se isso não acontecer, a tendência é este esfriamento e a relação tende a não dar certo. Não é? Uma relação morna não funciona, uma amizade morna não funciona, um trabalho morno não funciona, não é? Nós temos que fazer aquilo ficar quente, cada vez mais aquecido, cada vez mais pelo amor, pela confiança, pela reciprocidade, pelo ombro amigo, pela escuta, pela confiança estabelecida no casal. Sei que posso falar, sei que posso pedir, sei que posso expor minha ideia, que serei compreendido, serei acolhido por ele ou por ela, não é? Não reparar para o outro, isso é muito comum aqui, eu até trago de uma maneira engraçada, de uma maneira cômica, não é? Ela chega naquele e fala assim, meu marido sequer repara que eu cortei o cabelo, sequer repara que eu pintei as unhas, não repara que eu estou com uma roupa diferente, aliás, nem repara que se eu coloco
um bidol, uma lingerie, alguma coisa assim, ele não repara. Ou seja, não estamos mais olhando. Olhando o que eu digo não é ver, é enxergando nosso parceiro, nossa parceira. Não estamos mais prestando atenção, nos acostumamos como se fosse uma rotina, trombando, como se trombamos com pessoas nas ruas. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque você nem repara. Estamos deixando de olhar para as pessoas, de prestar atenção, de enxergar ele, enxergar ela, não é? Nas suas pequenas mudanças, seus pequenos gestos, naquela comunicação não verbal. O que é que ela está tentando dizer com aquela roupa, o que ele está tentando dizer com aquele comportamento, com aquela ação, com aquela comidinha diferente que ele fez, esperando um elogio, e não vem nada, por exemplo, não é? Jota, também muito bom dia. Outra coisa importante, eu já falei sobre isso e é preciso ratificar. Acusar e desconfiar sem ter um motivo. Isso é terrível, é como uma espada também no coração. Quando eu acuso, quando eu desconfio deste outro sem que haja um motivo. Para desforrar alguma coisa minha, a minha baixa autoestima, a minha falta de confiança, a minha insegurança, eu passo então a desconfiar, a acusar o outro, a outra. Isso é terrível. Como que a relação vai dar certo, não é? Oliveira Zani, bom dia. A Karina, também muito bom dia. Como que pode dar certo se eu desconfio o tempo todo, se eu não valorizo, se eu acuso o tempo todo de que o outro está fazendo aquilo que ele não está fazendo? Como é que a relação vai dar certo? Como é que não vai se desgastar ao longo do tempo? Claro que vai se desgastar. Outra coisa pensar somente nas coisas que me agradam e não que agradam o outro. Se nós estamos vivendo uma relação amorosa com ele ou com ela, claro que deve haver aquilo que chamamos de cumplicidade de vida a dois, evidentemente. Então, dentro desta relação, eu começo a pensar só em mim, a preocupar-me com a comida que só eu gosto, a preocupar-me com o evento que só eu gosto, a sair nos lugares que apenas eu gosto, a ignorar o desejo do outro, a ignorar a pretensão do outro, a ignorar o que o outro pensa, o que o outro deseja, o que o outro quer. Mesmo sabendo do que o outro gosta, eu vou priorizando sempre aquilo que eu quero fazer, a comida que eu quero, a viagem que eu quero, o lugar que eu quero, a lanchonete que eu quero, o lanche que eu quero, a pizza que eu quero, as pessoas que eu quero receber em casa, e eu vou então desdenhando, eu vou ignorando esta vontade, esse desejo do meu parceiro, da minha parceira. Como é que a relação não vai se esfriar ao longo do tempo? Como é que uma relação dessa pode dar certo ao longo do tempo? Claro que não. Ser indiferente na dor do outro é como um punhal no coração também, meu querido e minha querida. O outro está passando por um momento difícil, uma dor, uma perda, algo difícil que aconteceu, a perda de um ente familiar, alguma coisa assim, e ele ou ela torna-se indiferente nesta dor, não acolhendo, não abraçando, não sentindo, não se colocando à disposição, não se propondo ajudar, não se colocando à frente nesse momento difícil, sensível demais para o parceiro, para a parceira. Então, esta indiferença na dor do outro, como é que o amor vai prevalecer? Como é que a união vai ficar quente? Como é que isso pode acontecer, não é? Outra coisa, ou da minha mãe, aí Karina, é isso. Então, humilhar o outro, por exemplo, isso é muito comum quando as pessoas não estão voltadas para a relação, começa a humilhar o outro. Esse é um comportamento narcisista, não é? Humilhar o parceiro, fazer piada com o parceiro, desdenhar de uma forma geral e começa a humilhar em casa ou publicamente o seu parceiro ou a sua parceira. Eu pergunto, vai dar certo esta relação? É claro que não vai dar certo. É natimorto, né? Nasceu para morrer. Não vai dar certo. Outra coisa importante é comparar o parceiro, comparar a parceira. Você já pensou também, eu trouxe aqui algumas questões que são trazidas aqui na clínica. Porque sua amiga você não olhou para sua amiga? Faz muito melhor. A sua amiga, você viu a roupa dela? Ela sim estava bem vestida. Você viu o seu amigo? Aquele seu amigo sim, estava impecável, veste bem. Você parece um maltrapilho, parece um mendigo. Você viu o marido
né, da minha amiga, arruma a cozinha depois que do jantar e você não faz nada. Este jogo, eu diria feio, baixo, de começar a comparar o meu parceiro, a minha parceira, com outras pessoas de outras relações. Isso é humilhante, isso é desgastante, porque a minha relação com o meu parceiro, com a minha parceira, foi construída a partir de meus pensamentos, da minha forma de me comunicar, de acertar, de acordar isso com ele ou com ela, e depois eu vou comparar, não é? Esta questão, a comparação é uma das maiores violências que se faz com alguém. Exatamente, Karina. Isso é humilhante, isso é um absurdo que as pessoas fazem, não é? Imagine você chega em casa todo empolgado, toda empolgada, assim por diante, com alguma coisa, uma pizza, qualquer coisa que você faça, aí ele ou ela vai dizer, mas se fosse fulano, você viu só o marido da Maria? Ele sim que faz isso, faz aquilo, putz, toda aquela empolgação, aquele tesão, aquela vontade, aquele desejo de acender o fogo, digamos assim, há um brochamento, digamos assim. É claro que a relação tende a não dar certo. Então preste atenção, meu querido, minha querida, não compare o seu parceiro, sua parceira, não compare com outra pessoa. Esta outra pessoa tem outra vida, tem outra relação, tem outra história, tem outro comprometimento, tem outro amor na sua vida, tem outra proposta, outro propósito, outro objetivo, que não tem nada a ver com a sua união, com a sua relação amorosa. Então essa comparação também é uma espada que entra no coração e machuca. E é um tipo de palavra, um tipo de comparação que magoa e que mesmo que se tire a espada, a cicatriz, a ferida fica ali latente por muito tempo, porque você provoca faz com que o outro, ele ou ela, sinta-se com baixa autoestima, baixa autovaloração, a pessoa fica em dúvida, fica num baixo astral, fica deprimida, enfim, e a relação vai dar certo? Claro que a relação não vai dar certo. Tá bom? Bem, esse foi o tema de hoje, relações que não dão certo. Eu trouxe aqui talvez uns 15, 20 itens mais comuns trazidos na clínica, não é? Quais são as reclamações, os reclamos, os fatos mais comuns presentes nas relações que não dão certo, tá bom? Se quiser depois encaminhar o vídeo para um amigo, uma amiga, enfim, que você acha que precisa, que mereça ouvir, faça isso, tá ok? Projeto 626, nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Eu te espero aqui, tá bom? Que seu dia seja maravilhoso. E lembre-se, olhe para o parceiro, olhe para a parceira. O nome já diz, parceiro, parceira, cumplicidade. O que é que eu estou fazendo? De que maneira estou contribuindo para o esfriamento da minha relação? Reflita e mude o seu comportamento, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau.